Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Benchim e, com a ajuda de Deus, iremos desenvolver os conceitos e ideias básicos da geometria analítica. Primeiramente, vamos a tentar entender a etimologia, quer dizer, o significado das palavras tanto geometria quanto analítica. O que vocês podem observar em vermelho, bom, para alguns talvez esteja um pouco difícil de entender, é tipo um presente de grego, né? Que é isso? Mas realmente está relacionado com os gregos, porque o que está escrito aí não é nada menos do que geometria, com os caracteres do alfabeto grego. O que temos aqui no início é a gama, que equivale a nosso G, o epsilon, que equivale a nosso E, o ômega, que equivale a nosso O. Então, nessas primeiras três letras aqui temos escrito geo. Geo, no grego, significa terra. Daí que vem geografia. O que vem na continuação é o mu, que equivale ao M, o epsilon já falamos, o tau equivale ao nosso T, o rho equivale ao nosso R, o iota a um I e o alfa equivale ao nosso A. Metria, que vem do metron, que quer dizer medida. Justamente a definição inicial dada pelos gregos de geometria era a medida da Terra. Os historiadores da matemática, eles falam que isso já era um fato conhecido bem antes, inclusive, porque, obviamente, quando o homem cultivava para poder se alimentar, ele e sua família, né? Eles precisavam medir o terreno, medir quanto semente ia colocar, quanto que ia trabalhar, quanto que eles trabalhavam por dia, todas aquelas coisas que um bom agricultor conhece, fato que eu não sou e gostaria de ser, porque o nosso sustento vem do campo. Se um dia o campo parar, nós não estamos bem. Lamentavelmente, tem uma inversão de valores que eu conversava com um colega muito querido de Ilhéus, Carlinhos Bonet, talvez alguns de vocês conheçam, que a gente dá mais valor a um celular do que a 1 quilo de um produto bom da terra. O valor. Quando, na verdade, se um dia acabar, queira Deus não, os alimentos, a gente não vai poder comer celular, não vai poder comer computador. Então, é uma das áreas que a pessoa deveria tomar muito cuidado e cultivar um hábito familiar de poder criar uma pequena horta urbana. Bom, vamos voltando, porque senão a gente vai extrapolar esse vídeo, né? Bom, já temos mais ou menos que uma ideia de geometria, né? Que foi iniciada na Grécia Antiga, em particular com Pitágoras, o grande Pitágoras, fundador da escola pitagórica. Se bem que os historiadores falam que, na verdade, existiam 2 Pitágoras. Eu não sei, daqui a um tempo vamos falar que existiam 5, 6, 7 Pitágoras. O que a gente sabe é que a Irmandade Pitagórica desenvolveu formalmente e espetacularmente o método axiomático, que depois Euclides coloca no seu livro Os Elementos. Eu recomendo, tem um livro, para quem quiser ter uma biblioteca para a vida, Os Elementos de Euclides, está, acho, pela editora da Unesp de São Paulo, está em português. Recomendo muito, muito bem. Deveria ser um livro que deveria ser estudado nas escolas. Quem sabe no futuro, quem sabe no futuro. Bom, já temos agora, assim, novamente, uma ideia mais aprofundadinha, não muito, do que a geometria. E análise? Porque temos a palavra analítica. O que é a análise? Aliás, essa análise foi feita por quem? Quando que foi feita? Como que foi feita? Se a gente quer entender, não perca os próximos capítulos da... Não. É brincadeira. Vamos continuar. A análise foi feita por um dos grandes homens da ciência. Vou colocar seu nome aqui, talvez vocês já conheçam. René Descartes, em francês, e em português, René Descartes. René Descartes, juntamente com Baruch Spinoza e com Leibniz,
são considerados, na filosofia, os padres do racionalismo. Uma corrente que eu particularmente sou adepto, muito adepto a ela. Uhum. Apesar que tem gente que não é a favor hoje em dia, mas eu acho que isso é algo que temos que retomar, pelo menos no nível escolar, né? Uhum. Bom, René Descartes, filósofo, mas espera aí, aqui não é geometria que é matemática e total, os gregos, gente, os gregos eles eram filósofos. Naquela época não tinha divisão entre matemático, físico, químico, engenheiro, não. Era simplesmente todo mundo era filósofo. Foi assim que o próprio Pitágoras, que o pessoal chama de matemático, e é famoso matemático, ele mesmo, em uns Jogos Olímpicos, ele, quando perguntaram, ô senhor Pitágoras, o que o senhor é? A pessoa fala que você é isto, que você é geômetra, que você é outro, que você é direito, que você gosta de música. Que te acho é você? Aí ele ficou pensando e ele falou, eu sou um filósofo. Uhum. Muito interessante, né? Então, a filosofia e a matemática, neste caso René Descartes, estão ligadas. E a filosofia deveria estar ligada com toda a ciência, no geral, né? Mas, bom, vamos continuar. O que René Descartes ele descobriu é que podia fazer uma junção de duas coisas. Isso é coisa de gênio. É a genialidade aí. Se um dia vocês conseguem se aprofundar numa área, não descuidem outras duas, três áreas. Porque quando você faz a junção entre duas áreas, algo que estava solto, você faz uma grande descoberta e uma contribuição muito boa. Uhum. Lamentavelmente, hoje em dia, o pessoal só fica dentro de uma área, sub-área, sub-sub-área, sub-sub-sub-sub-sub-sub-área, e fica pesquisando a vida inteira, acabou, e ficou por aí. Não, aprendamos com a história. Uhum. Que fez? René Descartes, ele já sabia a existência da geometria. Uhum. Desde a época dos gregos, muita gente sabia. O que era algo relativamente recente, novo, novinho em folha para a época, era a álgebra. Então, ele teve a ideia de descobrir, não, ele descobriu a forma de juntar elas. Como? Bom, uma equação algébrica mais um plano cartesiano, é um plano em geral, mas hoje em dia a gente chama ele no vulgo de plano cartesiano. Depois a gente vai ver um pouquinho mais a formalidade e as palavras técnicas dele. Então, se a gente junta essas duas coisas, equação algébrica com o plano cartesiano, nós vamos chegar no que a gente conhece como a geometria analítica. Mas espera aí, então a gente tinha a geometria dos gregos, que se chama geometria euclidiana, temos geometria analítica. Existem muitos tipos de geometria. Existe. O próximo passo seria, não neste curso, mas muito depois, se vocês ficarem interessados, em estudar geometria diferencial, tem outros tipos de geometria, geometria riemanniana, geometria não riemanniana, tem espaço topológico, por aí. A ciência hoje em dia está, e tudo melhor, hoje está ao alcance de nós, através do Wikipedia. Eu sou a favor, eu faço propaganda sem receber um tostão por isso, do pessoal usar o Wikipedia. Uhum. Obviamente, né? Tudo tem seus prós e seus contras. Mas se você colocar mais os prós e os contras de lado a lado, o Wikipedia tem mais prós do que contras. Então, por isso eu recomendo que vocês vão pesquisar sempre no Wikipedia as coisinhas. Bom, então vou formalizar um pouquinho agora, depois dessa breve introdução, o que é a reta real, já que estamos falando de geometria. Uhum. E aqui eu coloquei no título a reta real e o conjunto dos números reais, como vocês podem observar. Uhum. Nós colocamos no título isto, então vamos ver o que temos aqui. Uhum. Bom, primeiro, o conjunto dos números reais, a gente tem uma ideia do que é um número, muito fixa talvez, mas talvez a gente nunca tenha parado para pensar onde os números estão. Uhum. Os números, para falar a verdade,
não são mais do que uma abstração matemática, algo que vive e mora no mundo das ideias, dentro da nossa cabeça. Esse mundo das ideias que o Platão tanto falava na época dos gregos, antes do Cristo. Uhum. Tudo bem, mas você pode falar, mas peraí, os números eu conheço desde criancinha. Pois não, porque quando você era gurizinho, teu pai chamava e falava aí, rapazinho, vem para aqui, rapaz. Vem para aqui, rapaz. Venha com seu velho. Aí você ia, "Ih". Aí falava, fala aí, E você falava assim, e aí o pai tudo contente. Fala, agora fala dois. Aí você falava, dois. Aí tudo contente, né? E aí é por diante, e o pai tudo contente, orgulhoso do filho, né? Meu filho já sabe contar. Tem 17 anos já aprendeu a contar. Não, não, tô brincando, né? Isso a gente faz quando é bem criança. É, 3, 4 anos por aí, talvez menos, não sei. Uhum. Hoje em dia as crianças já saem, nascem de olho aberto, não que na minha época, né, que todo mundo nascia com o olho fechado e demorava ah, uma semana para abrir os olhos, fala uma sogra. Uhum. Bom, a questão é que desde criança a gente tem esse sentimento com os números, que acha que é algo normal, mas não, eles só moram na nossa imaginação, na nossa mente, na nossa abstração. E o que vamos fazer agora é associar a ideia geométrica de linha reta com os números. Observem aqui, por exemplo, vou começar do 0, 1, 2, 3, e aí vai indo, né? E os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, e aí vai indo até abstratamente infinito negativo, e por esse lado infinito positivo. O infinito é uma abstração mais abstrata, bem interessante. Uhum. Bem interessante. Uhum. Ah, a ideia geométrica de continuidade é associada ao conjunto dos reais. Mas que continuidade? Bom, se nós temos uma reta, a gente estica essa reta, não tem forma de cortar ela, porque se a gente corta, já quebra a reta, né? Então, isso acontece, neste caso, com os números reais. Somente com os números reais. Observem, por exemplo, digamos os naturais, eu vou seguir a ideia de construção dos naturais de von Neumann, que começa com o zero. Aqui temos o 0, 1, 2, e aqui tem um espaço vazio, não tem nenhum número natural aqui, por exemplo, também nem aqui, nem aqui. O mesmo vale para os inteiros, que são os naturais mais os negativos. Aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem. A gente pode fazer uma extensão analítica e criar as frações. Aqui não tem, aqui, mas sempre vai haver um buraquinho. Bom, nos reais, tudo está preenchido, não tem um buraquinho solto, não. Uhum, ele encheu todo o buraco que havia aí. Não tem como. Peraí, e esse número é? Bom, esse número é, junto com esse π, fazem parte de um conjunto que se chama o conjunto dos números irracionais, que são aqueles que preenchem justamente os buracos. Então, o irracional preenche o buraco aí. Uhum, sem levar a mão, né? Sem pensar nada mal. Bom, mas a questão é a seguinte, que esses números aqui, né? E vem de, olha, o número de Euler, como falam aqui na Bahia. Uhum. E π é o grande conhecido número π, que vem da circunferência, que foi estudada pelos gregos da escola pitagórica e vai indo, né? Uhum. Eu recomendo para quem tem interesse, talvez fazer a matéria de teoria dos números na licenciatura matemática, aqui na UESC. É uma matéria introdutória, mas dá umas bases muito interessantes, muito boas para o pessoal. É uma matéria que gosta muito. Nela, a gente vê em essência como são construídos os números naturais, tanto com von Neumann quanto pelo mecanismo de Peano. Com eles, os naturais, então a gente pode construir os inteiros e os racionais. Uhum. Já os reais, eu recomendo fazer bem depois outra matéria que se chama análise real. Ou, como eu já falei, procurem no Wikipedia. Uhum, uhum, uhum. Mas essa continuidade está relacionada com o infinito e vai por aí. Uhum. Tem gente que ficou doida com a questão do infinito, mas é uma questão bem fascinante, pelo menos para mim. Uhum. Se você quer saber algo mais sobre continuidade e infinitos, você pode achar elas nos trabalhos de Paul Cohen. Uhum.
pelo geral está em inglês. Eu recomendo que vocês aprendam no inglês. Hoje em dia temos muitos cursos online. Faça, capriche, namore uma gringa se você quiser, mas que a gringa fala inglês, né? Aprenda inglês. Aprenda inglês, tá? A maior parte dos trabalhos bons estão todos em inglês. Mas tudo bem, temos certas coisas resumidas. Se vocês querem, procurem por Paul Cohen no Wikipedia. Agora, quem é curioso já percebeu que tem uns números que estão em vermelho. Pensem sobre isso, já falei algo sobre eles, mas também falei sobre dois deles, que eram irracionais, mas por que os outros dois estão aí? Pense um pouquinho, é interessante. Pensar é bom. Que eu sei até agora, nunca eu vi alguém tendo cãibra de cérebro. Vocês já viram alguém que teve cãibra no cérebro? Não. Então, pensar não dá dor, não dá cãibra. Bom, segundo um dos pais do racionalismo, Baruch de Spinoza, um dos maiores dons que Deus nos deu foi justamente o pensamento. Todos podemos, e ele fala, devemos pensar, porque é o maior dom que Deus nos deu. E o maior pecado, segundo Spinoza, é não fazer uso do nosso pensamento. Independente se esteja certo ou errado, mas pensemos, isso é importante. Tanto assim que outro pai do racionalismo, que vocês já conhecem agora, René Descartes, ele falava ergo cogito, ergo sum. Uma frase que em latim se pode traduzir em português, eu penso, logo existo. Pensem. Segundo Spinoza, novamente voltando para ele, que eu sou muito fã de Spinoza, quando tenham tempo nas férias, eu recomendo ler os trabalhos de Spinoza, a forma de pensar de Spinoza. Tem o Tratado Político-Teológico, uma introdução, tem prefácios. É incrível como ele tem um pensamento além, né? Bom, ele fala que todo mundo tem que pensar e, sobretudo, tem que respeitar o pensamento dos outros. Fundamental. Não porque eu pense diferente, eu vou ser teu inimigo. Simplesmente temos pensamentos diferentes. Talvez eu esteja errado, talvez você esteja errado, talvez nós dois estejamos errados, mas, pelo amor de Deus, vamos pensar. Certinho? Então, pensem nesses números, por que eles estão em vermelho. Qualquer coisinha eu respondo a vocês em inbox, como falam por aí, né? Bom, já que estamos começando a entender a formalidade da reta real, precisamos de alguns conceitos da teoria dos conjuntos. Porque, total, a reta real é um conjunto, né? Os números reais é um conjunto. Tudo bem. O conjunto que mora na nossa cabeça, né? Mas a reta já é uma entidade geométrica. Eu posso traçar ela, de frente para fora, né? Então, vamos tentar ver um pouquinho das coisas bem básicas das teorias dos conjuntos. Primeiro, o que é uma aplicação injetiva? Ou a função também se chama. Função injetiva, injectora. Bom, uma aplicação injetiva é 1 a 1. Mas algum elemento no conjunto de chegada pode ficar de fora. Quer dizer, para cada elemento temos dois conjuntos neste caso. No caso da reta real, seria o conjunto que mora dos números na nossa cabeça e a reta geométrica, né? Então, vamos pegar um elemento da nossa cabeça, por exemplo, o número menos π, e vamos associar a um ponto geométrico da reta. Entende? Tá certo? Pronto. Vamos com a próxima, que é sobrejetiva, ou sobrejetora. É aquela aplicação quando nenhum elemento do conjunto de chegada fica de fora. Mas dois elementos ou mais do conjunto de partida podem ter a mesma chegada. Aliás, os conjuntos de partida têm que estar todos preenchidos. Nenhum pode ficar solto. Isso que se chama domínio. Só como comentário. Já o conjunto de chegada, chamado de contradomínio, podem ter elementos soltos, podem ter elementos todos cheios, mas vamos ver, né? Mas está aí. Na sobrejetiva, pode ter elementos soltos. E dois elementos do conjunto de partida podem ir em um ou três elementos do conjunto de partida em um deles, né? Certinho? Agora vamos ver o que é uma bijeção ou uma aplicação bijetora. Ela é simplesmente a união das duas que estão aí.
Quer dizer, é uma aplicação que ao mesmo tempo é ser injetiva e também sobrejetiva. Quer dizer, é 1 a 1 e não sobra ninguém no conjunto de chegada. Para que fique mais claro, sempre uma visão gráfica nos ajuda. Aqui temos o que seria injetora, sobrejetora, bijetora, certinho? Como já falamos, no conjunto que é azul aqui de partida, nos 3 casos, ninguém fica sem interagir, né? Já no conjunto de chegada, no caso injetora, pode ter gente solta. Sim, pode sim. Mas todos têm que ter 1 a 1. Não pode ter 2 a 1, 3 a 1, não. Todos 1 a 1, como está aqui. Esta é nossa aplicação injetora. Uhum. A aplicação sobrejetora, nenhum aqui do conjunto de chegada vermelho pode ficar solta. Então, 2 daqui tiveram que ir para aqui, mas ninguém daqui ficou solto. E aqui temos 1 a 1, 1 a 1, e aqui temos 2 a 1. Certo? E para, no caso, bijetora, olha, tem que ser 1 a 1, todos 1 a 1, e não pode ficar nenhum solto, porque ela tem que ser sobrejetora e ao mesmo tempo injetora. Uhum. Mas por que a gente está falando isto? Porque nós queremos definir, e já está aí, vocês podem ler, o que é um isomorfismo. Então, vamos dar nossa definição. Isomorfismo. Isomorfismo é uma aplicação bijetora que ela preserva a operação binária dos conjuntos de partida e chegada. Aí surge a dúvida, né? O que é operação binária? Só para falar rápido, no conjuntos números naturais temos uma operação binária. É algo que também vocês podem ver no Wikipedia, ou se querem aprofundar melhor, no curso, na disciplina de teoria dos números, no curso de matemática, licenciatura da UESC. A gente faz propaganda, não ganhamos por isso, mas o conhecimento não tem preço. O conhecimento se dá de graça e vem de graça também. Bom, por que falamos isso de isomorfismo? Isomorfismo, no geral, é um conceito bastante importante, não somente na matemática, mas também na física. O que é interessante é que ele vai pegar um conjunto abstrato na nossa mente e de uma forma mágica vai levar para um ente geométrico, algo que nós podemos ver, medir, palpar, que é uma reta real, né? É só pegar uma linha e falar aqui o zero, medir 1 centímetro, 2 centímetros e vai indo, tá? Então, através dessa mágica, desse isomorfismo, nós vamos saber que existe um isomorfismo justamente entre nossas ideias abstratas de números reais com a reta. Quer dizer, para um único ponto geométrico da reta, existe um número real e vice-versa também. Para falar formalmente agora sobre o que é o conjunto dos números reais, podemos falar que o conjunto dos números reais é um corpo ordenado e completo. Como observação, procure o que é um corpo. Na matemática, é claro, né? Porque aí vocês vão querer procurar outros corpos, corpo da vizinha, e aí vai dar problema para mim. Não vai falar, mas meu professor foi quem mandou, rapaz, eu preciso ver o corpo seu. Não. Um corpo na matemática. Procure no Wikipedia. O que sim não recomendo procurar, pelo menos agora, é o que é um corpo ordenado e completo. Não agora. Talvez depois de 3, 4, 5, 6 semestres, talvez. Tá bom. É interessante, tá? Ou procure no Wikipedia, tem resumido tudo isso, né? E falando em resumo, falamos agora em resumo. Se X pertence ao corpo ordenado e completo dos números reais, tudo isso que está aqui significa isso, X pertence ao corpo ordenado e completo dos reais. Essa notação matemática é fantástica, porque resume tudo que a gente pode falar muito em simples caracteres aqui. Então, abre parênteses X, fecha parênteses X, representa um único ponto, e único mesmo, da reta real. Por exemplo, entre parênteses 7, representa o ponto associado ao número 7 que está na nossa cabeça. Vamos continuar então. Agora sim, vamos estender
com o conceito de reta real, podemos estender ao plano real. No vulgo, como a gente falou, chamado também de plano cartesiano. Que é? Pegar a reta real que a gente conhece horizontal e aqui coloca outra reta na vertical, também real. Não necessariamente precisa ser na perpendicular, na vertical, mas foi como o René Descartes fez e também como ilustra também mais fácil a gente para fazer as coisas, né? Uhum. Então geramos o plano R2 assim. Dado dois números reais para todo x, y que pertencem ao corpo ordenado e completo dos números reais, então, abre parênteses, x, y, fecha parênteses, aqui, representa um único ponto do plano real, R2. Por exemplo, menos 5,2 menos pi,0, 0,e, são exemplos de pontos no plano real. Vamos fixar um pouquinho mais isto para esclarecer, né? Melhor, talvez, desta forma. Peguemos o caso particular do primeiro deles, 5,2. O 5 está associado ao valor de x, que, por conveniência, se chama eixo do x e aquele eixo horizontal. Já, obviamente, o y vai ser o valor igual a 2 e representa a posição no eixo y. Graficamente, para fixar melhor, aí. Observem, no eixo x, 5, no eixo y, 2, traçamos aqui, traçamos aqui, traçamos aqui e temos nosso ponto 5,2 geometricamente. Certinho? Legal, né? Interessante, muito bom. A matemática é muito gostosa. É bom mesmo. Bom, vamos generalizar então. Será que começamos com um ponto, parênteses x, depois com um ponto de R2, x, y, entre parênteses, e, obviamente, né, esse daqui já vimos. O primeiro se chama escalar, o segundo se chama de vetor, em R2. Generalizando, então, qual seria a generalização? Bom, vocês já são mais do que expertos, já estão vendo, né? X, y, z, tudo entre parênteses, vai ser um ponto de R2. R3, sorry. E também é conhecido como um vetor. Bom, aí a pergunta é, será que existe uma generalização disso? Para R4, R5, R6? Eis aí a grandeza da matemática. A nossa abstração, mesmo que nossos sentidos não nos deixem enxergar, que temos um espaço, 4 dimensões, e que na física realmente corrobora, porque nossos sentidos só enxergam um espaço de 3 dimensões, x, y, z, mas segundo a relatividade especial e general de Einstein, e já está comprovado por experimentos feitos todos os dias no CERN, um laboratório lá na Suíça, embaixo do céu, embaixo da Terra. Vocês podem pesquisar também no Wikipedia. Já está mais do que comprovado que nós moramos em um espaço de 4 dimensões, onde a quarta dimensão é o tempo. E na matemática, com esse poder fantástico da abstração, podemos enxergar mais dimensões no abstrato. Generalizando, um espaço de Rn seria desta forma, que também é considerado um vetor. Agora vai surgindo, né? Peraí, escalar era quando era um número real só. E o resto virou vetor, vetor, vetor. Mas que diacho é um vetor? Então, isso que vamos ver agora nestas considerações finais. Aqui falando, no meu nordestino que eu aprendi na Bahia, o que diacho é um vetor, tio? Então, falamos que x1, x2, xn é um vetor de Rn. O correto aqui falar seria x sub 1, x sub 2, x sub n, né? Tá bom. Mas, como a gente gosta de cortar, o pessoal gosta de falar no final x1, x2, xn, né? Então, em palavras simples, um vetor é um segmento de reta orientado. Por exemplo,
suas canetas. Não, aqui não temos canetas porque estamos online, eu não estou vendo vocês, eu não sei se vocês têm caneta na mão, né? O certo seria ter papel e caneta para fazer as anotações, né? Depois a gente conversa mais sobre isso, a importância disso. Se você imagina agora, imagine sua caneta, né? Aponta e tem o final. Então, se eu pego do final na direção para a ponta, na direção da ponta, então nós vamos perceber que temos um segmento que tem um começo e um final, um segmento de reta orientada. Isso seria geometricamente um vetor e abstratamente seria essa NUPLA de N números reais. Podem ser 3, 2, depende de R2, R3, Rn, né? Ilustremos em R2. Então, seja x, y um vetor. Então, o que a gente está querendo dizer é que o início do vetor está no ponto 0, 0, justamente onde o eixo x com o eixo y se encontram, se cortam, no cruzamento, origem de coordenadas que o pessoal também chama, e o final vai na direção e chega no ponto XY. Bom, aqui fica meio assim, né? Nossa, então, eu posso representar x, vírgula y entre parênteses como um vetor, tanto quanto também um ponto de R2. Como vou saber quando e quando? Bom, é pelo contexto e com a intimidade que a gente vai criando ao longo deste curso. Pelo contexto, você vai entender que em certo momento é vetor e agora não, agora é ponto. Vocês mesmos, não fiquem muito angustiados, agoniados com isso. Eu só coloco para esclarecer que nós temos um abuso de notação aqui, mas é um abuso que não nos dá muito problema de entender. Bom, até aqui a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido uma boa parte. Se não, revejam novamente a aula quantas vezes vocês quiserem, estão aí disponíveis para vocês, graças à tecnologia moderna. E também, se tem alguma dúvida, algum comentário em particular, já falei, respondemos, nos contatamos inbox. Boa sorte, muitas bênçãos de Deus. Até a próxima.